Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos fundos imobiliários mais conhecidos, mais falados da Bolsa Brasileira, o Maxi Renda, o famoso MXRF11. E se você já ouviu esse nome por aí, não é à toa. Vamos descobrir juntos por que tanta gente investe nele. Para começar, dá uma olhada nesse número, é impressionante. Mais de 1.400.000 pessoas. Essa é a quantidade de investidores que o Maxi Renda tem. Ele é, de longe, o fundo imobiliário com mais cotistas no Brasil. E isso faz dele uma porta de entrada gigantesca para o mundo dos FIIs. Mas a pergunta que fica é, o que atrai essa multidão toda? É isso que a gente vai investigar. E para fazer essa investigação, a gente vai seguir um roteiro quase um raio-x completo do fundo. Primeiro, vamos entender o que ele é de fato. Depois, vamos fuçar onde o dinheiro da galera está investido. Na sequência, um ponto super importante, os riscos. Depois, claro, preço e rendimentos, né? Quanto custa e quanto pinga na conta. E por fim, a gente junta tudo num balanço final. Bora lá! Então, começando do básico, o MXRF11 é um fundo de investimento imobiliário, um FII. Só que ele não é aquele tipo de fundo que compra um shopping ou um prédio comercial, sabe? A praia dele é outra. Ele é o que a gente no mercado chama de fundo de papel. E o que isso quer dizer? Bom, em vez de comprar tijolo, concreto, imóveis físicos, o fundo investe em dívidas do setor imobiliário. Na prática, é como se ele funcionasse como um banco. Ele empresta dinheiro para empresas do ramo e, claro, recebe juros por isso. E são esses juros que viram os rendimentos distribuídos todo mês. Certo, então o fundo empresta dinheiro. Mas para quem? Onde exatamente essa grana está aplicada? Vamos abrir a carteira do Maxi Renda e espiar lá dentro. Olha, só de bater o olho nesse gráfico, a estratégia do fundo fica muito clara. Quase 80% de tudo está em CRIs. O resto está dividido ali entre outros fundos imobiliários, umas operações chamadas permutas financeiras e um pouquinho de dinheiro em caixa. Então, o segredo para entender o MXRF11 é entender o que são esses tais de CRIs. Um CRI, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, é basicamente um título de dívida. Pensa nele como um empréstimo bem amarradinho. Por exemplo, uma construtora precisa de grana para um projeto novo. O fundo, através de um CRI, adianta esse dinheiro. Em troca, a construtora se compromete a devolver o valor com juros ao longo do tempo. Simples assim. E olha que legal, para quem o fundo empresta, a lista de devedores tem nomes super familiares para a gente. Empresas como a Leroy Merlin, o gigante Grupo Mateus, o Açaí Atacadista e também grandes construtoras como a Direcional e a Elbor. Isso é bom porque mostra que o dinheiro não está em qualquer lugar, ele está em operações com empresas grandes e conhecidas. Ok, já entendemos onde o dinheiro está. A próxima pergunta, que é a mais importante, é: e quais são os riscos disso tudo? Porque num fundo de papel, a gente tem que olhar para coisas um pouco diferentes de um fundo de tijolo. Por exemplo, num fundo de shopping, todo mundo se preocupa com a vacância, certo? Que é o risco de as lojas ficarem vazias, sem aluguel. Mas e num fundo que investe em dívidas como o MXRF11? Qual seria o equivalente a uma loja vazia aqui? A resposta é essa aqui: inadimplência. O maior risco de um fundo de papel é o devedor, aquela empresa que pegou dinheiro emprestado, simplesmente não pagar a conta. É por isso que o trabalho da gestão do fundo é crucial para analisar a saúde financeira de cada devedor e, claro, exigir boas garantias. E para medir essa segurança, existe uma métrica-chave no mercado, o tal do LTV, ou Loan to Value. É mais simples do que o nome parece. Ele só compara o valor da dívida com o valor do imóvel que foi dado como garantia. Por exemplo, se uma empresa pegou 50 milhões e deixou um imóvel de 100 milhões em garantia, o LTV é de 50%. Quanto mais baixo esse número, melhor, mais seguro. No caso do MXRF11, o LTV médio da carteira de CRIs é de 55%. O que isso quer dizer na prática? Que, em média, para cada R$ 55 que o fundo tem emprestado, existe uma garantia de R$ 100. Ou seja, a garantia é quase o dobro da dívida. Isso é considerado uma margem bem saudável, bem conservadora, o que ajuda a diminuir o risco de calote. Beleza. O fundo parece ter os riscos bem controlados. Agora vamos para a parte que, no fim do dia, todo mundo quer saber. Quanto custa para ser sócio desse fundo e quanto ele paga de rendimento todo mês? Para a gente saber se um fundo está caro ou barato, o jeito mais comum é comparar duas coisas. O preço de mercado, que é o quanto as pessoas estão pagando por uma cota na bolsa agora, e o valor patrimonial, que é basicamente o valor real de tudo que o fundo tem lá dentro.
Como a gente vê, a cota está sendo vendida por R$ 9,99, mas o valor justo dela seria de R$ 9,58. E quando a gente divide um pelo outro, o preço de mercado pelo valor patrimonial, a gente chega nesse indicador, o famoso P sobre VP. No caso do MXRF11, ele está em 1,04. E o que esse 1,04 quer dizer? Traduzindo do economês, significa que o mercado está topando pagar um pouquinho a mais, cerca de 4% a mais, do que o fundo teoricamente vale. É o que a gente chama de ágio. Isso é comum em ativos muito populares e vistos como de boa qualidade. Agora vamos falar de dinheiro no bolso. No último mês de referência, o fundo pagou exatamente 10 centavos por cota. E esse valor, claro, cai todo mês na conta de quem é cotista. É o famoso pinga-pinga dos fundos imobiliários. Para a gente ter um parâmetro, esse rendimento foi equivalente a um pouquinho mais de 100% do CDI, que é a nossa taxa básica de referência na renda fixa. E aqui vem a cereja do bolo. Para a pessoa física, esse dividendo mensal é isento de imposto de renda. O dinheiro cai limpinho na conta, o que torna o rendimento ainda mais interessante. Ufa! Passamos por todos os pontos principais. Agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e fazer um balanço geral. Uma fotografia do momento atual do Maxi Renda. Colocando na balança, do lado dos pontos fortes, a gente tem uma liquidez altíssima, ou seja, é muito fácil comprar e vender as cotas. O portfólio é bem diversificado, com a dívida espalhada em muitos devedores diferentes, o que dilui o risco. E a gestão é considerada experiente. Já nos pontos de atenção, a gente tem o risco de crédito, que sempre existe num fundo de papel. O fato dele estar negociando com um pequeno ágio, como a gente viu. E, por último, a sensibilidade às mudanças na taxa de juros da economia, que pode afetar o valor da cota. E com isso, a gente fecha o nosso raio-x. A gente viu a estrutura, viu os ativos, os riscos, os retornos. A pergunta final, na verdade, é uma reflexão que cada um precisa fazer. Com base em tudo isso, será que as características desse fundo, a segurança, o rendimento mensal, a popularidade, se encaixam na sua estratégia de investimentos? Entender essa resposta é o que realmente importa para tomar uma boa decisão. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.